Bom dia, sou Vânia Marra, sou nutricionista e terapeuta de dança circular sagrada e auriculoterapeuta. E hoje eu vou partilhar com vocês uma receita de um pão na referência da Mariana Paunova, que é uma búlgara que trouxe essa receita feita pelas mulheres na Bulgária que tinham um ritual. E esse ritual das mulheres era referenciado pelos 4 elementos. A terra, então era consagrada a terra com a questão do moinho de pedra que eles usavam para moer a farinha. E também a água, que era representada pela própria água que é adicionada na receita. E também usavam como referência o ar, que seria o fermento, que inclusive eu vou usar um fermento natural, com fermentação natural, que também é uma isca dela, que até hoje eu conservo, desde outubro do ano passado. Então essa fermentação que forma o oxigênio, então esse ar é representado pela fermentação natural. E também o fogo é representado pelo aquecimento, pelo assar do pão. Então, o que eu faço hoje? Então, eu trago essa receita e aí toda vez que eu vou elaborá-la, eu faço com os ingredientes que eu tenho à mão. Então, hoje eu vou usar farinha branca, tudo orgânico, inclusive. Então, uma farinha branca, uma farinha integral. Hoje eu vou adicionar um cará que eu tinha, então eu cozinhei o cará e vou acrescentar. Vou usar o cranberry, vou usar uva passas, o açúcar demerara orgânico, um sal também, sal marinho orgânico. E eu gosto de fazer esse procedimento aqui. Como nutricionista, a gente tem esse critério do planejamento. Então essa mesa aqui já está composta de todos os ingredientes que eu vou usar, para facilitar o processo aqui do meu feitio. Então aqui eu uso uma balança, porque eu gosto de pesar. Então essa balança, a primeira coisa, eu vou aferir a balança, zerar ela com essa vasilha aqui de mensurar os ingredientes. Então aqui ela já está zerada, aí eu vou começar a adicionar os meus ingredientes. Então vamos lá, farinha branca, aí eu vou colocar 300 gramas de farinha branca. E então já vou aqui colocar. Outra coisa que é importante falar, eu gosto de usar essa gamela de madeira. Por quê? Porque a madeira é um material neutro e aí ela guarda uma temperatura bem bacana. Então eu gosto de fazer essa massa e manter essa temperatura, porque aí fica uma massa mais, eu acho assim, mais equilibrada. Então eu gosto muito do material de madeira. Outra coisa que eu quero comungar com vocês é que eu só faço esse pão no dia que eu tô assim, que eu tô bem, que eu tô com o meu astral bem tranquila, que eu tô querendo fazer algo em casa, assim, que seja um alimento sagrado para a família. Então eu e o meu companheiro, eu vou pôr mais 100 gramas aqui, para fazer 400 gramas, porque eu tenho um cará ali que é um pouco mais. Então aqui mais 100 de farinha branca, então totalizando 400 gramas, mais 100 aqui da farinha integral. Tá vendo? A gente vai improvisando, mas depois eu passo a receita direitinho. Então aqui 400, 800, e aí agora, deixa eu zerar aqui, mas já tá quase. Não, já tá aqui, ó, já. Tá, então agora eu vou adicionar o cará. E o cará, aí, ó, que incrível. A gente tem essas intuições. O cará também foram 400 gramas aqui.
Então, ficou equivalente com as farinhas. Aí primeiro eu adiciono, aqui faço uma mistura bacana dos ingredientes sólidos. Aí eu vou então continuar adicionando o sólido, que aqui é o açúcar. Então eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar. E hoje esse pão vai ter um sabor mais ou menos adocicado. Então ele vai estar mais pro universo de um pão doce. E aqui também eu mensuro aqui uma colher de sopa de sal para dar o contraste. Aí agora eu venho com a água, né? Começo então a adicionar água para depois eu adicionar daí o fermento e o cará, que é um pouco umidificado, né? Ele tá cozido, então eu já coloco um pouco de água para fazer um ninhozinho aqui no começo. Aí agora eu já posso adicionar o cará cozido, ó. Então tá uma massa. E essa massa, eu nem triturei ela no liquidificador. Essa massa, ela foi só amassada mesmo. Então não teve uso de liquidificador. Então aqui eu já dou mais uma encorpadinha. E aí agora eu vou adicionar o fermento. Então a gente tem que fazer essas bagunças. Aí de vez em quando tem que lavar, higienizar as mãos. E aí eu retorno para acrescentar. Agora eu coloco aqui então 5 colheres de sopa do fermento natural. E esse fermento a gente refaz ele toda vez. 4, 5 colheres. Então agora eu também dou mais uma misturada. Esse fermento é bem simples. Então o que que eu faço? Dessa isca aqui, para eu refazê-la, eu vou adicionar as farinhas, farinha branca, farinha integral, o açúcar. Então eu adiciono em torno aí de 200 gramas de farinha, 3 colheres de sopa de açúcar e aguinha morna. Aí eu reincorporo então os ingredientes e ele refaz o novo fermento para o próximo pão. Agora, por último, eu vou então adicionar, deixa eu pegar aqui para fazer uma medida também aqui. Então eu vou adicionar o cranberry. Aqui, isso aqui é a olho mesmo. Então eu só pra gente fazer um pãozinho recheado. E aí a gente adiciona aleatoriamente, porque aí cada um põe o seu, o tanto que acha que fica legal o pão para você comer daí essas frutas, enriquecer o pão, porque aqui tem a fibra bem bacana, tem também são antioxidantes, né? Tem os ingredientes antioxidantes, então a gente dá um valor nutricional bem maior para o nosso pãozinho. Aqui eu vou medir, eu já tenho esse copo medida, então aqui eu tenho 300 ml de óleo, eu estou usando o óleo de girassol, tá? Ok, então, aí agora eu só vou completar com o volume de água necessário, que aí também é conforme a necessidade da textura da massa, que aí você mesmo é que vai identificando qual é a melhor textura dessa massa. E essa massa, ela fica tão gostosa, tão linda, aí ó, e aí você vai fazendo. Aqui, esse pão, ele é muito um pão que a gente tem que fazer essa dedicação. Você tem que colocar energia, você tem que fazer realmente com a consagração de um alimento
sagrado, né? Porque o pão ele tem esse símbolo do alimento sagrado. Então que a gente faça ele com essa grandeza, e aí a gente tem que ter, e eu não sovo o pão, ficar batendo o pão. Aí ó, à medida que a gente vai mexendo, ele vai dando essa estrutura que dá forma. E até ele tá um pouco molinho, e aí eu vou completar com a farinha até dar a texturinha que realmente ele forma a bolinha e fica com uma textura bem macia. Então eu vou ter que adicionar um pouquinho mais de farinha, isso inclusive acontece, não tem nenhum problema. E eu tô fazendo um pão assim bem prático, porque para vocês entenderem que quando isso acontece, não tem nenhum problema, tá? Então vamos lá. Vou adicionar mais farinha. E chegar, aí eu ponho aleatório também. Ok. E agora eu vou tentar adicionar essa farinha por toda a massa, fazendo a bolinha redondinha, como a Mariana nos ensina. E ele já tá dando uma textura maravilhosa. Vocês vão amar fazer o pão. E eu também quero encorajar vocês, porque esse ato de fazer o nosso próprio pão é um retorno, é um resgate à nossa cozinha. Então, um resgate ao valor humano da gente trabalhar o próprio alimento. Então, isso é muito prazeroso, é muito honroso, e eu agora já não tenho o hábito de comprar pão fora, mesmo que seja de origem segura. E tem várias pessoas que realmente comercializam, mas você ter esse carinho, essa dedicação, quando você vai comer esse pão, você tem uma integração muito maior, e eu acredito que ele vai nos nutrir o corpo e a alma, né? E até o nosso espírito também. Então, olha só, aí a massa, olha como ela tá linda, olha para vocês sentirem a textura desse pão. Então é isso, é só a gente ir enrolando ele delicadamente com as mãos, fazer a bolinha bem redondinha, e aí depois que ele tá todo redondinho aqui, que ele tá com essa textura maravilhosa, que tá perfeito o pão, aí eu já deixo ele nessa própria vasilhinha de madeira, aí eu cubro com um paninho de prato e deixo ele crescer, dependendo da temperatura ambiente, aí eu deixo ele crescer de 2 a 3 horas. Então ele fica com esse calorzinho aqui, por isso que é bacana ter a vasilha de madeira, porque você não perde essa temperatura, né? Então a madeira ela conserva. Então aqui agora o pão tá prontinho, aí eu vou cobri-lo e deixar o tempo em torno de 2 a 3 horas. Aí o que eu faço? Eu informo o pão, depois então eu vou gravar quando eu for já fazer o formatinho dele. E aí eu coloco na forma e deixo mais 2 horas para crescer, e aí eu levo ao forno. E aí depois eu vou filmar também o pão assado. Então vocês vão ver antes
essa coisa maravilhosa. E vocês vão ver o pão pronto também, o quanto que ele fica lindo. E aí é só saboreá-lo. E aqui tá a massa maravilhosa do pão, que agora a gente já vai informar. Aqui tá o fermento que transbordou. Olha que coisa linda. E agora vou untar aqui a forma pra gente pôr o pão. E então vou parti-lo em partes iguais. Então vou parti-lo ao meio. A massa tá maravilhosa, a textura. Excelente crescimento. O cará parece que deu mais uma textura mais ainda incrível. Olha como ela tá. E aqui agora é só a gente moldar, tá? A massa pra já colocar ali na forma. Aí eu já faço o modelinho da forma, a própria mão. Aí, carinhosamente, que tudo a gente trabalha com muito carinho. Aí eu já coloco nas formas. E aí eu já vou estruturando mais ainda a colhida da massa na forma. Aqui a outra que tá bem, não tem problema, tá bem maciozinho. E aí, né? Ó, aí você faz, tá bem molinho, bem macio. E como esse é um pão mais pro adocicado, aí não tem problema também a massa estar assim mais maciazinha. Ok, agora eu vou untar com um pouquinho de azeite, vou passar aqui, vou dar um acabamento, um molhozinho, e aí tô acabando de formá-lo. Mais um pouquinho. Fica bem lisinho. Ok. Feito isso, eu agora faço também ó, tem até mais frutinhas aqui. Então agora, para finalizar agora, eu vou fazer uma fresta aqui com a faca. Esse é modelo próprio da padeira. E aí eu faço uma colunazinha aqui, tipo uma folhinha, um modelinho, né, de uma folha. E depois fica bem bonito quando ele fica crescido. Então isso aqui são as especificações. Cada um vai adequando os modelinhos que acha que fica bacana o seu pão. Então é isso. Agora volta para crescer mais 2 horas e aí direto ao forno quentinho. Então é isso.